O resultado do tratamento pode ser imediato. Tão logo o paciente inicia o tratamento, as respostas começam a acontecer. Muitos dos casos, basta apenas encaixar nos dentes as placas especiais, como Polis ou Dara, e o resultado começa a acontecer. Tudo porque a placa vem a suprir o déficit de crescimento. Vamos imaginar, se a arcada ela fecha demais, coloca-se uma placa que abre esse espaço, o espaço está instantaneamente redimensionado e o paciente pode ter, naquele mesmo instante, o equilíbrio restabelecido. O corpo começa, então, a executar o que ele sabe fazer de melhor, que é reestruturar, recompor, refazer tudo que estiver fora do eixo. Vocês podem observar o seguinte: se você corta o dedo, em questão de minutos, aquele sangue estanca, para de sangrar. Em poucos dias, você vai olhar e tem só uma marquinha. Meses passados, você vai olhar tentando descobrir aonde tem o machucado e já não vai encontrar mais. Nós temos dentro da nossa programação natural, genética, essa capacidade de autocura. O corpo sempre está fazendo o processo de manutenção. O trabalho da biorreprogramação bucal vem como intuito dar ao corpo as condições de executar o processo natural de manutenção. Então, a resposta pode ser imediata, muito embora existam casos que precisem de 1 a 2 meses para obter o resultado num nível desejado. É o caso, por exemplo, de muitos pacientes que têm quadros de ronco ou de apneia. Então, ele tem uma resposta inicial favorável, com melhoria da qualidade do sono, e o sistema Dara, que são aparelhos especiais, passam por uma série de ajustes com o intuito de equilibrar a função respiratória até o ponto de certificar com novos exames que o paciente está adequadamente respirando, funcionando adequadamente a questão da saúde dele. Qualquer pessoa pode sim realizar o tratamento com esta filosofia e esta técnica de tratamento. Essa é uma ciência que procurou ao longo dos anos, como ela existe já há mais de 40 anos, né? O meu livro, que é o mais recente, ele foi publicado a primeira vez em 2003, teve a sua reedição em 2007. O primeiro livro da biocibernética bucal foi lançado em 1972. Então, é uma técnica hoje bem desenvolvida, bastante segura e, ao mesmo tempo, ultra revolucionária, porque ela trata da causa dos problemas da saúde. Chegam jovens, chegam pessoas idosas, chegam crianças com 3 anos de idade. Então, até colocando mais adequadamente, eu diria que abaixo dos 3 anos de idade eu tenho dificuldade em tratar. Primeiro, porque muitas dessas figurinhas tão queridas nas nossas famílias não têm os dentinhos ainda. Eu preciso que a arcada tenha todos os dentes para que eu possa iniciar o tratamento. Antes disso, eu encontro dificuldade. Daí por diante, mesmo que o adulto não tenha dentes mais, é possível tratá-lo, ainda que ele tenha 90, 100 anos de idade. Isso não importa. Qualquer fase é adequada para o tratamento. A boca se relaciona com a coluna de maneira direta. É uma questão de equilíbrio e peso. Eu costumo brincar com as pessoas, né? Quem nunca foi fazer feira com sacola pesada? Acho que todo mundo já passou com alguma experiência desse tipo. Quando a gente pega uma sacola pesada, o corpo pende para o lado oposto, para compensar o excesso de peso que tem de um dos lados. Se estiver desse lado, o corpo vai pender para o outro. A boca é a mesma coisa. Se o queixo vai para um lado, a cabeça pende para o outro. Se ele vai para a esquerda, a cabeça vai para a direita. Ou pode levar o movimento de cabeça e pescoço, desnivelando o ombro e mexendo com a coluna como um todo. Olhando de lado, se nós temos um crescimento adequado de arcada, nós vamos então ter uma postura ereta. Se a arcada não cresceu tudo o que deveria, a cabeça tende a baixar e se curvar mais. Ou, se a falha de crescimento está nessa região, a cabeça tende a curvar para trás.
Todas essas alterações estão diretamente ligadas ao padrão de crescimento da arcada. Então ela influencia de uma forma muito ampla a postura da coluna. Se vocês quiserem, façam um exercício em casa, com os parentes, com as pessoas que você conhece. Observem a arcada e vejam o formato da coluna. Se a pessoa tiver uma arcada bem desenvolvida, ela tem uma postura bem ereta. Se ela tiver o queixo para trás, ela tem uma postura sinuosa. Se essa parte estiver mais funda, com marcas de expressão, a cabeça inclina para trás. Então, tudo isso são mostras, o corpo marca no nosso rosto onde estão as alterações e, consequentemente, acaba mudando o eixo da postura esquelética. Além de beneficiar principalmente nossa respiração e nossa postura, a biorreprogramação bucal tem como consequência a melhora estética do nosso corpo. Quando a arcada é tratada e nós preenchemos aqueles 6 requisitos básicos, que é fonética, mastigação e também nós preenchemos a questão da respiração, bioquímica e equilíbrio da postura, somente uma consequência é possível: a estética. E a estética, nesse caso, tem que representar a harmonia. Não podemos forçar a estética. Então, toda vez que a arcada dentária recebe o tratamento adequado, que ela cresce adiante, que ela cresce para frente, que ela cresce para os lados, todo o rosto fica preenchido, esticado, harmônico, e nós temos uma estética maravilhosa, tanto no sorriso quanto na expressão corporal. A pessoa fica inteiramente equilibrada, não só a boca, cabeça, coluna, o corpo como um todo. Então, a estética é consequência de uma função adequada. O tratamento por meio da biorreprogramação bucal ou biocibernética bucal é realizado utilizando o sistema Dara e as placas Polis. Cada uma delas é direcionada para um tipo de problema ou disfunção. O sistema Dara é um revolucionário sistema de tratamento para ronco e apneia. Iniciou-se em 1994, quando a gente queria desenvolver algo para impedir que a pessoa roncasse. Até então, não sabíamos da importância da apneia. Com o tempo, foi se percebendo que existiam problemas bastante importantes ligados ao sono, como levantar para urinar, acordar de manhã cansado, indisposto, dores de cabeça, indisposição e sonolência durante o dia, pessoas que adormeciam no volante, causando risco de vida. Muitos problemas acabavam surgindo em virtude da má qualidade do sono ou do que a gente conhece como síndrome da apneia, hipoapneia obstrutiva do sono. O Dara surgiu então em 94 e de lá para cá vem se desenvolvendo. Hoje estamos trabalhando com um dispositivo que se chama Dara 7, ou seja, a 7ª geração de um dispositivo para impedir paradas respiratórias, para impedir que o sujeito tenha má qualidade de sono, ajudando ele a respirar mais e melhor. O Dara, hoje, na sua 7ª geração, é um par de aparelhos que funciona da seguinte maneira. O problema original do paciente é que, quando a arcada dentária está encaixada, o espaço interno é pequeno e não consegue acomodar a língua. A língua, por sua vez, recua, estreita a passagem do ar, fazendo com que o indivíduo respire menos do que deveria. Ao utilizar o recurso, nós colocamos então a placa na parte inferior da arcada, na parte de baixo, na parte superior, e quando a boca se fecha, ela escorrega o queixo um pouco para frente, apoiando nas bases laterais. O final desse processo é que o espaço interno fica ampliado, a língua encaixa dentro desse espaço, abre a via respiratória, permitindo o indivíduo respirar mais e melhor. Respirando mais e melhor, ele dorme adequadamente, acorda de manhã repousado, com as baterias recarregadas, porque a principal fonte desta recarga é a nossa oxigenação. Então, através da oxigenação que a gente consegue a melhoria para o quadro como um todo.
Sim, o sistema DARA tem sido uma excelente alternativa para os pacientes que não querem ou não podem passar por procedimentos cirúrgicos ou mesmo pacientes que não se adaptaram com o uso do CPAP, que é aquela máscara que pressuriza a entrada do ar. Ele até é um recurso que, de uma forma geral, estimula o corpo a trabalhar, não deixa o corpo preguiçoso, faz com que o corpo force ou estimule a respiração. O sistema Polis é um sistema que tem como intuito compensar a disfunção respiratória, é o principal recurso para equilibrar a coluna e a digestão. O Polis tem inclusive uma modalidade para a prática esportiva. Eu recomendo e incentivo todos os pacientes a usarem o recurso para equilibrar a coluna durante maratonas, durante a prática de esportes, no geral, porque ele protege a estrutura esquelética. Ele funciona de forma similar. Ele é encaixado na parte inferior e na parte superior. Os dois funcionam articulados entre si. O padrão de encaixe entre as duas peças é que vão definir o equilíbrio para o corpo. Essas peças podem ser ajustadas mais para um lado ou para o outro, ou para frente ou para trás, com o intuito de dar um novo eixo de equilíbrio para a coluna vertebral do paciente. Assim como o DARA, ele também amplia o espaço interno, favorecendo a língua se posicionar, abrindo mais a passagem do ar, permitindo o paciente respirar mais e melhor, estimulando as glândulas salivares e equilibrando a saúde do paciente. O intuito final é beneficiar a saúde corporal do paciente. O dente é só o acessório que nos leva a esse resultado. E por final, nós temos o que chamamos de próteses totais com sistema DARA e Polis integrado. Então, a prótese é feita de forma a atender o espaço da língua, o estímulo das glândulas salivares e o equilíbrio da coluna, assim como as outras placas, tudo num só.